jornalista e editor de política do jornal O Dia. Oi, João, bom dia para você. Bom dia, Nájila Fernandes, bom dia, Mayara Martins e a todos os telespectadores do Bom Dia News. Oi, João, vamos começar falando que o TRE Piauí, Tribunal Regional Eleitoral, ele vem dando dicas, inclusive para eleitores que podem fazer alguns processos via internet. Vamos acompanhar. O prazo de afastamento para quem está no comando de alguma secretaria e pretende disputar uma vaga na Câmara Municipal encerra neste sábado, 4 de abril. É que o calendário eleitoral determina um tempo de descompatibilização de até 6 meses antes das eleições. Dentro do processo eleitoral, estamos chegando no período do afastamento dos servidores públicos que possuem vínculo com o município, com o Estado e com a União. Essa norma é uma exigência da Lei Complementar 64/90. Caso esse prazo não seja obedecido, não seja respeitado, a consequência é o indeferimento do registro de candidatura. Então, o alerta serve para que todos que desejam ser candidatos a vereador e a prefeito, que observem esse prazo estabelecido na lei e procurem se afastar respeitando o mesmo. Em Teresina, por exemplo, são muitos gestores que estão nessa situação. No primeiro escalão da Prefeitura de Teresina, Cheivan Lima, do Solidariedade, vai deixar a Fundação Alferraz. Paulo Dantas, do PSDB, deixa o Instituto da Previdência do município de Teresina, o IPMT. Paulo Lopes, do PSDB, deixa a SDU Sul. Eduardo Aguiar deixa a empresa teresinense de processamento de dados, a Prodaté. Kleber Montezuma pode deixar a Secretaria Municipal de Educação para disputar o comando do Executivo Municipal. Já os vereadores que retornam das suas pastas têm Venâncio Cardoso, do PSDB, que deixa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a SENDEC. Caio Bucar, do Republicanos, deixa a empresa teresinense de serviços urbanos, a ETURB. Samuel Silveira deixa a Sencasp. Evandro Ide deixa a SDU Sudeste. Zé Filho deixa a pasta da Juventude. Ricardo Bandeira segue na Secretaria de Economia Solidária porque não pretende disputar a reeleição. Quem está de malas prontas para voltar à Câmara de Vereadores de Teresina é Venâncio Cardoso, vereador que foi eleito pelo Progressistas, mas se filiou ao PSDB e disputará a reeleição pela sigla. Ele estava no comando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teresina, a SENDEC, e faz um balanço da sua atuação. Estamos completando esse ciclo como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teresina de quase 2 anos, a convite do nosso prefeito Firmino Filho, voltando para a Câmara, empolgado com o trabalho que fizemos, continuar agora no Legislativo. Um mandato que vai ser muito pautado no desenvolvimento econômico e no turismo, pasta que eu fiz parte também no direito do consumidor. Também um ambiente de tecnologia e inovação, que é o Espaço Tech, que vai ser inaugurado pós-pandemia, pós-Covid-19, lá na Praça Skatista. Voltando para a Câmara, empolgado para terminar o mandato e colocar à prova dos eleitores de Teresina tudo que a gente tem feito ao longo do mandato de vereador na Câmara. O calendário eleitoral estabelece um prazo menor para quem vai disputar cargos do Executivo, como prefeitos e vice-prefeitos. Eles precisam se ausentar dos cargos apenas 4 meses antes do pleito. É o caso do secretário estadual de Segurança, Fábio Abreu, do PR, que é deputado federal, mas está licenciado no comando da Secretaria de Segurança e vai disputar a vaga na Prefeitura de Teresina. No momento em que nós entendermos que todas essas ações já estejam em condições de serem empregadas e implementadas, nós vamos estar dando por encerrada a nossa participação e vamos estar cumprindo com a nossa obrigação quanto deputado federal, embora eu não tenha em nenhum momento me descuidado do mandato, tenha em nenhum momento deixado de participar ativamente do mandato em Brasília. E por isso a gente tem essa sensação, essa ideia de que no momento em que finalizarmos essa gestão, nós estaremos com essa sensação de dever cumprido e com a possibilidade de novos desafios no que se refere principalmente à vida parlamentar. Outros prazos também devem ser observados. 4 meses antes do pleito devem se ausentar administradores de entidades representativas de classe, dirigentes sindicais e representantes de entidades patronais. 3 meses antes das eleições devem se ausentar os servidores públicos em geral, estatutários ou não. Profissionais da área de comunicação que pretendam se candidatar devem se afastar de suas funções a partir do registro de candidatura.
Todavia, não poderão apresentar ou comentar programas de rádio e televisão a partir do dia 30 de junho. Bom, João, essa matéria ela vem mostrando aí, na verdade, não é, prazos, principalmente para esses hoje secretários, né, que têm que se afastar para poder aí assumirem os seus mandatos até então e provavelmente tentar uma reeleição. Já já a gente vai mostrar a questão dos serviços ofertados pelo TRE Piauí para que o eleitor ele possa, através da internet, realizar alguns processos, que foi justamente o que eu anunciei agora há pouco. Mas voltando nessa questão do afastamento dos secretários, eu acho que um ponto importante também, inclusive para prefeito, por exemplo, governador também, é pensar em quem vai substituir essas pessoas, que são pessoas de confiança. Afinal de contas, foram colocadas no cargo, eu acredito, justamente por conta desse ponto, que deve ser um dos principais. É verdade. Muitas vezes, ao ser indicado para ocupar esses cargos, esses nomes seguem, ou às vezes, um critério de indicação partidária e às vezes um critério da própria cota pessoal do prefeito, como é a maioria dos casos aí na Prefeitura de Teresina. O prefeito Firmino Filho, e como o próprio secretário de governo, Fernando Said, já informaram que a expectativa é que esses nomes sejam substituídos por quadros técnicos, que normalmente já acompanham o trabalho dessas pastas, já conhecem a lei, o orçamento, as principais prioridades, as principais ações, portanto, dando aí aquela sensação de continuidade no trabalho que já vem sendo desempenhado aí ao longo dos últimos anos. O retorno de alguns vereadores para a Câmara Municipal, ele não vai interferir muito também na questão no reforço do governo, né, na base do prefeito Firmino Filho, tendo em vista que os suplentes que estão lá e que estão deixando o cargo já eram também da base aliada do prefeito Firmino Filho. Tendo que ressaltar também a permanência, né, de uma suplente, algo que não é muito costumeiro, que é a vereadora Terezinha Medeiros, suplente, que vai continuar no mandato, porque, como bem falou aí na reportagem, o vereador Ricardo Bandeira vai permanecer secretário. Ele desistiu de concorrer à reeleição e o candidato aí da família, vamos dizer assim, é o filho dele, né, Sérgio Bandeira. E é afastamento em um momento importante, né, João? Você falou aí da questão de alguns gestores que estão se afastando neste momento. São gestores que estão ocupando pastas estratégicas nesse momento também de combate ao coronavírus aqui em Teresina e que, nessa tentativa de não haver essa descontinuidade aí na gestão, deve ser priorizada a questão dos mandatos com pessoas técnicas lá na prefeitura aqui de Teresina. No governo do estado, essas baixas serão menores, né, João? Sim, no governo do estado, além de ser menores, provavelmente ainda tem outro prazo, né, no caso do secretário Fábio Abreu, que também segue a mesma risca. Normalmente, no governo do estado, até mais do que na prefeitura de Teresina, há um afastamento maior de gestores, porque, às vezes, no caso dos deputados federais, sempre que tem uma votação importante lá em Brasília, eles querem participar para prestar conta junto ao seu eleitorado, e aí já tem aquele número 2 na secretaria, que é aquele que, quando é necessário o afastamento do titular, ele automaticamente já assume. O deputado Fábio Abreu, por exemplo, tem, né, a Bide Lima, a atriz, que sempre substitui ele na cultura. O deputado Fábio Abreu vinha revezando aí, às vezes era a delegada, às vezes era a delegada Eugênia Vila, às vezes é o coronel Rubens Pereira, então sempre tem aí o número 2. No caso agora do deputado Fábio Abreu, quando ele se afastar, provavelmente quem deve ficar no cargo é o coronel Rubens, então no governo do estado já tem já é mais constante, né, esse afastamento, porque no caso dos deputados federais, sempre que tem uma eleição importante lá em Brasília, eles querem participar, para até utilizar na campanha eleitoral, dizendo, olha, votei contra a reforma da Previdência, votei a favor da reforma, de um determinado tipo de reforma, então, para reforçar seu discurso aí junto ao eleitorado, no governo do estado, no governo estadual, essas substituições são mais frequentes.
E também lembrando, né, que no governo do Estado, a maioria dos secretários que deverão se afastar, eles vão ter um prazo maior para isso, que são 4 meses, diferente do que, já que vão disputar aí o Executivo, né, manifestaram o interesse em disputar a Prefeitura de Teresina, no caso, tanto o deputado Fábio Abreu, quanto o deputado Fábio Novo, a própria Simone lá, então ele já tem um prazo maior para isso, que é de afastamento de 4 meses. João, mas como a gente tem dito aqui, se há um debate muito grande em relação à prorrogação ou não das eleições, dos prazos do calendário eleitoral, e a Justiça Eleitoral, como tem dito, que vai frisar, vai manter os prazos até então, porque ainda não houve mudanças nesse sentido no Legislativo, a Justiça Eleitoral está trabalhando para manter esses prazos e está oferecendo alguns serviços, como, por exemplo, a de filiação e de regularização de título eleitoral pela internet. A gente vai acompanhar agora o que disse o diretor do Fórum Eleitoral aqui de Teresina sobre o assunto. O Tribunal Superior Eleitoral manteve o calendário eleitoral para as eleições municipais deste ano de 2020. Em virtude deste fato, o TRE Piauí baixou uma portaria permitindo que os cidadãos inscrevam-se eleitores ou promovam as transferências eleitorais por meio de e-mail. Para isto, basta que o cidadão visite a página do TRE Piauí, onde ele encontrará o e-mail de cada zona eleitoral do Estado, mande o e-mail para a zona para a qual ele pretende fazer a sua inscrição ou transferência, que ele receberá de volta o formulário RAI, que ele deverá imprimir, preencher manualmente e reenviar, anexando os documentos necessários ao processamento do seu requerimento. Caso haja alguma pendência, ele será comunicado também por e-mail e reenviará o documento necessário, tudo por e-mail. Lembro aos eleitores que o prazo limite para que essas operações sejam realizadas é o dia 6 de maio do corrente ano. Eu fico pensando, João e Maiara, sem Covid-19, sem pandemia, nós que somos brasileiros já costumamos deixar tudo para a última hora. E agora, hein? Será que vai ter sufoco de gente aí perdendo prazos? E além desse comportamento do brasileiro de deixar tudo para a última hora, tem aquela realidade que a gente conhece bem nos cartórios eleitorais, de transferência de domicílio eleitoral, de atualização de algum cadastro, que normalmente gera enormes filas, muitas vezes com pessoas que vão ter uma certa dificuldade em acessar esse sistema, por mais que ele seja fácil. É bom a gente trabalhar a realidade e mostrar que nem sempre o acesso à internet e muito menos o domínio dessas ferramentas é acessível a todo cidadão, principalmente nos pequenos municípios, cidades onde ficam longe dos grandes centros urbanos, zona rural, enfim, tudo isso dificulta tanto a parte do acesso à internet quanto de dominar os programas, né, para realizar esse tipo de serviço junto à Justiça Eleitoral por meio da internet. Isso, Nájila e Maiara, causa até uma segunda preocupação que eu acho que a Justiça Eleitoral deve ter, que é a possibilidade de líderes políticos utilizarem esse conhecimento, né, de utilização nas ferramentas, na Justiça Eleitoral, para tentar, de alguma forma, se beneficiar politicamente. A gente que conhece bem a realidade do interior do Estado pode observar que já na época de transferir votos, de transferir domicílio eleitoral, de atualizar determinados cadastros, as próprias lideranças políticas são muitas vezes as responsáveis pelo transporte de eleitores, muitas vezes são os responsáveis por fazer com que aqueles eleitores vão ao cartório eleitoral, garantam a eles, às vezes, um lanche, enfim. Tudo isso ali aos olhos da Justiça Eleitoral, e nesse cenário em que esses serviços deverão ser realizados pela internet, é uma possibilidade real e a Justiça Eleitoral precisa estar atenta para a possibilidade aí de líderes políticos se utilizarem do conhecimento dessas ferramentas para, de alguma forma, obterem aí algum benefício eleitoral.
De abstenções, né, nas eleições desse ano por conta dessa situação. É bem possível. João, nós temos mostrado aqui no Bom Dia diversos parlamentares, deputados, vereadores, enfim, as pessoas que têm destinado emenda para que possam colaborar com o combate à Covid-19. Dessa vez, quem fala com a gente é o vereador Enzo Samuel. Já estamos aí há mais de uma semana em casa. E quero dizer a todos vocês que destinamos o valor de mais de R$300 mil em emenda para a Fundação Municipal de Saúde, para que possa ser utilizado da forma que ela entender necessária no combate ao coronavírus. Um grande abraço, se cuidem e fiquem em casa. Tá aí, é mais uma colaboração, não é? Que esses esforços concentrados dos poderes ganham para poder combater a Covid-19. Sem dúvidas, e realmente é um esforço que vem de todos os partidos. A gente tem visto tanto vereadores de oposição quanto da situação tentando recuperar aí emendas não executadas e destinar para a área da saúde para que a prefeitura tenha mais condições de combater o novo coronavírus, tendo estrutura e tendo a possibilidade de fazer investimentos na área da saúde, seja na compra de material de proteção aos servidores da saúde, seja investimentos na própria compra de outros equipamentos para atender a população. Então, esse esforço concentrado dos líderes políticos é bem importante, fundamental nesse momento em que a gente tem aquele velho problema. Além do problema atual de combater o novo coronavírus, tem o problema que sempre existiu da falta de recursos públicos para dar a estrutura suficiente aos poderes. João, muito obrigada, um bom final de semana para você, continua se cuidando e até segunda-feira. Muito obrigado, Nájila. Um bom final de semana para todos e até segunda.